Oi, pessoal. Quero conversar com vocês sobre duas oportunidades de viagem incríveis: o Tour do Canadá e o Tour da Noruega. Dois roteiros que vão mexer contigo porque eles são a essência de uma visualização que vocês não têm comparativo. Ah, Rodar por um vale, com vale nevado dos dois lados, por uma estrada que foi tombada pela Unesco, ou por paisagens surreais dos fiordes noruegueses. Bora rodar com a gente, moçada. Queria falar para vocês agora, pessoal, sobre o Tour do Canadá. A gente começa em Vancouver, e termina em Vancouver. Estamos falando do Pacífico, costa oeste canadense, próximo da divisa com os Estados Unidos. A gente pega nossas motos e sobe. O objetivo dessa viagem é rodar pelas Rochosas Canadenses, uma cadeia de montanhas incrível. Então a gente sai de Vancouver, nosso primeiro pernoite é em Kamloops, a caminho das Rochosas. O nosso destino são as Rochosas. Lá a gente fica 2 noites em Banff. Banff é uma estação de esqui famosíssima. Também é um parque, é o Parque Nacional de Banff, onde a gente vai visitar lá no caminho Lake Louise, que é um cartão postal do Canadá maravilhoso. Lago Peytos, com a cor da água assim de um verde incrível. Vamos ter oportunidade de andar com um ônibus em cima de uma geleira eterna, a famosa geleira Athabasca, com um ônibus com pneus gigantes. É uma sensação incrível. Você está em cima de um gelo que tem mais de 300 metros de altura, que está lá há mais de 5.000 anos, e você está ali em cima. Seguimos viagem daí para Jasper, outro parque nacional. Então Jasper e Banff dividem, são 2 parques nacionais que estão ligando, que são interligados por uma estrada chamada Icefield Parkway. É considerada uma das estradas mais lindas do mundo, onde você está rodando por um vale, nos 2 lados montanhas nevadas. E olha uma coisa interessante, e é muito comum acontecer, como a gente vai para lá no mês de junho, é a primavera deles, e é muito comum a gente estar rodando e de repente todo mundo diminui a velocidade porque tem algum animal silvestre próximo da rodovia. É uma região de parque nacional, e todo mundo para na beira da estrada, e é muito comum a gente ver o urso se alimentando das florzinhas ali assim. Então, ver o animal no seu habitat natural, não tem preço, tá? E tá naquele visual. É muito comum a gente ver as pessoas comentando, falar... segundo, terceiro dia de viagem, a pessoa comentando: já poderia ir embora para casa porque já estou satisfeito, porque já valeu o investimento. Então é muito gratificante para nós escutar isso. Dali a gente sai e começa a sair das montanhas e vai pernoitar em Whistler. Whistler, como Cortina Dom Peso foi, inclusive esse ano, foi sede de Olimpíadas de Inverno. O Whistler foi Olimpíadas de Inverno, sede de Olimpíadas de Inverno há alguns anos também. Então é outra estação de esqui famosa, um charme, muito charmosa, lembra Campos de Jordão, Gramado, um lugar assim muito legal. Nessa época não tem mais neve, o pessoal não está descendo, mas é a época onde a galera da bicicleta e o pessoal que faz as trilhas estão curtindo a região, porque daí sobem de teleférico com as bicicletas e vão fazendo downhill. Então você vê a galera, uma moçada curtindo um monte. E daí a gente chega de volta a Vancouver para entregar nossas motos. Vale a pena, pessoal, vamos rodar com a gente e vocês vão ter essa experiência lá. Uma viagem de mais ou menos 12 dias. Uma das coisas que a gente sempre comenta, pessoal, é a qualidade da segurança oferecida para o motociclista e para o motorista nas estradas canadenses e americanas. São estradas perfeitas, acostamento, todos os locais que a gente tem, os locais de apoio, postos de gasolina, restaurantes, é tudo uma tranquilidade. Mas o que chama mais atenção no Canadá é o carinho e o respeito que o canadense, mesmo que não seja um canadense nativo, tem por nós estrangeiros. É uma sensação de que você é bem-vindo.
venha para cá que você vai ser bem-vindo. Deixa eu contar uma curiosidade. Alguns anos atrás, quando eu estava com um grupo rodando dos Estados Unidos para o Canadá, fronteira, eu estou paro eu é como se fosse uma área de pedágio. O cara na cabinezinha entrega o passaporte, eu não posso entregar o passaporte dos outros, cada um entrega o seu. Então eu entrego o meu, explico o que é aquele bando de gente que está parado atrás de mim, e daí ele me libera, e daí vem as motos, todo mundo tem que entrar. E quando eu entreguei o documento, falei o que eu estava fazendo, o guarda da alfândega me fala assim: olha, muito obrigado por estar vindo visitar o nosso país. Cara, você não vê isso normalmente em nenhum guarda de aduana, de imigração, agradecendo você por estar vindo no país dele, prestigiar o país dele e conhecer. Isso me chamou muito a atenção. Isso faz uns 10 anos que aconteceu isso e eu nunca esqueci. Porque nunca isso acontece em uma viagem. Você chega, o cara, às vezes, mal-humorado, que está te atendendo, que não queria estar ali, e está lá. E está lá, e seja bem-vindo. Então, esse é uma boa a representação de como o canadense vai tratar você. Oi, pessoal, eu queria falar com vocês sobre mais um roteiro, segundo meu amigo, que a gente fala assim que é maravilhoso, todos são. O Tour da Noruega. A gente chama de Tour da Noruega, mas são os fiordes noruegueses. Mas, de novo, a gente não está falando só de Noruega. Essa é uma viagem que começa na Alemanha, em Hamburgo, na Alemanha. É uma viagem de 16 dias. A gente sai por Hamburgo, a gente cruza a Dinamarca, de sul ao norte, e vai até o extremo norte da Dinamarca, e lá a gente vai pegar um ferry boat para poder entrar na Noruega. A gente atravessa um mar, é um trecho do Mar do Norte, conhecido como um dos mares mais perigosos que tem. Então é um ferry boat enorme, como se fosse um navio de cruzeiro. Entram lá 400 carros, 80 ônibus ou caminhões e um mundo de gente. E são 3 horas de travessia. Daí eu falo ao pessoal, rodar na Dinamarca e no norte da Alemanha é meio que parecido com nossas estradas. Não a estrada em si, as estradas lá infelizmente são muito melhores, né? Mas o visual, né? A paisagem, são paisagens meio que parecidas com a que a gente tem aqui no Brasil. Nessa região, né, de Minas para baixo. E eu falo, se preparem, quando a gente entrar na Noruega, muda. Do momento que você está entrando em Hirschel até o momento que você for sair lá por Oslo, sempre é um visual diferente. E tem uma coisa que eu gosto de falar para todos, que é muito comum as pessoas falarem, nossa, que lindo. A exemplo, sempre que eu lanço um tour novo, a minha esposa me acompanha e ela me ajuda a escolher lugares e tal, de hospedagem e tudo mais. Daí ela falou, eu nunca falei, nossa, que lindo, tantas vezes no dia, em tantos dias seguidos, como ela falou da Noruega. E se confirmou isso aí, que vários dos meus clientes que já fizeram todas as minhas viagens numeraram o Tour da Noruega como o mais bonito. O pessoal me pergunta qual que eu acho mais bonito, eu sempre digo que é o que eu estou fazendo. Mas o que o pessoal me fala é o Tour da Noruega. E vou te dizer por quê. A cada curva que você faz é um visual assim que fica espantado, fala, nossa, que lindo. E esse nossa, que lindo se torna uma coisa assim comum no dia, porque é algo assim impressionante. Então a gente roda contornando os fiordes. Em vários momentos a gente embarca nos pequenos ferries, cruzando alguns fiordes. Os túneis que tem, você vai encontrar túneis lá que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Túnel que tem rotatória no meio. Túnel mais longo, túnel rodoviário mais longo do mundo. Ou seja, a viagem é incrível. Deixa eu te falar um pouquinho o que a gente faz. Então, quando a gente entra na Noruega, entramos na Noruega, Hirschel, a gente vai pernoitar em Stavanger. São 2 noites que a gente pernoita em Stavanger, é uma das maiores cidades que tem na costa oeste da Noruega. E o dia seguinte a gente vai fazer um passeio de barco por um fiord. E esse passeio de barco, a gente tem uma opção, a gente recomenda isso, eu não posso mais fazer, que eu tenho um joelho que não me ajuda mais.
é uma opção de fazer uma caminhada até, até o topo de uma montanha para visitar uma rocha chamada Pulpit Rock. São mais ou menos 3 horas e meia de caminhada por uma trilha subindo a montanha, e você chega no local que está a 600 metros, está às margens de um fiord. Esse mesmo fiord que a gente faz o passeio de barco, você consegue avisar a montanha lá em cima, o pedacinho dela que está a 600 metros de altura. A curiosidade dessa montanha é o ponto, é o local natural, né, é o ponto turístico natural mais visitado na Noruega. Lá, inclusive, foi filmado vários filmes, e um deles é o Missão Impossível, com o Tom Cruise, que ele briga com um cara, cai um helicóptero. Vale muito a pena dar uma olhada nisso aí. Bom, daí a gente volta, dorme. Dia seguinte a gente vai para Sogndal, entrando na Noruega. Fiordes, túneis, paisagens incríveis. Um detalhe importante, quando a gente entra na Noruega, até quase a volta para Oslo, né, que vão dar uns 6, 7 dias rodando, sempre por estradas de duas mãos. Não tem autopista lá. Daí a gente vai até Sogndal, e a caminho de lá a gente passa as margens de uma geleira, e um ponto que é muito legal, a gente passa pelo túnel rodoviário mais longo do mundo, 24,5 quilômetros de túnel. Ele é tão longo, e você sabe que um túnel longo às vezes dá um soninho, né? Dá uma molezinha. Ele é tão longo que a cada 6 quilômetros dentro do túnel, então tem duas pistas de duas mãos no túnel, eles abrem um tipo de uma antessala, assim, um anfiteatro, assim, que tem luzes fosforescentes, parece que está entrando numa boate, para dar uma acordada em você. Então a gente para na primeira, tem assim, uma área de acostamento, que você pode parar as motos, os carros, para fazer umas fotos nesse ambiente, e depois segue. A cada 6 quilômetros tem isso, para você dar uma acordada. E daí você vai chegar. Nosso primeiro pernoite é em Sogndal, quer dizer, o terceiro pernoite que é em Sogndal, as margens, né, ao final de um fiord. Então você tem E isso é um detalhe importante, a época que a gente vai para lá é em junho, vamos para lá agora dia 20 de junho, o sol nessa região até 11 horas da noite, então se está jantando, o sol está lá, não se pôs ainda. Então isso é uma coisa incrível que você vai ter. E mesmo quando é 3 da manhã, parece que está o amanhecer, assim, ou seja, você está muito no norte, no globo, né? Dali a gente segue para Averøy. Averøy é uma região onde tem o norueguês considera a construção do século. Chama-se, é uma rodovia que tem ali assim, mas tem um trecho dessa rodovia que chama-se Atlantic Road Ocean. São mais ou menos 8 quilômetros de extensão, e ela é incrível. Parece que ela vai pingando em cima de algumas rochas assim, na costa do Atlântico. É simplesmente incrível. E nesse local tem chama-se Halholmen Island, a ilha de Halholmen. É uma pequena ilha que só tem, acho que tem umas 17 pequenas construções, todas pertencem a um hotel, chama-se Hotel Halholmen. Não tem cidade, nada em volta, e ali a gente pernoita. Então a gente chega, estaciona nossas motos, à margem tem um estacionamento, estaciona nossas motos, tranca elas, e a gente pega uma mochila, e a gente vai passar a noite, daí um barco leva a gente até na ilha. A ilha só tem o hotel, mais nada. E lá, se o tempo ajudar, a gente vê o sol da meia-noite, porque daí você está mais ao norte ainda, e você... É incrível, é incrível. Se o tempo está feio, também é incrível, mas é feio. Mas é muito lindo. E daí de manhã cedinho, toma café da manhã no hotel, pega o barco de volta para buscar nossas motos. Na volta, a gente vai passar por um parque glacial, daí entrando para o interior da Noruega, ainda com fiordes. A gente entra para o interior, a gente vai subir um pouco a montanha e vamos passar por um parque glacial até chegar ao nosso próximo pernoite na cidade de Skjolden, que também fica no final de um fiord. Estamos no meio da Noruega, faltando alguns dias, daí a gente dorme uma noite e nosso destino é Oslo. Para chegar a Oslo, a gente vai passar por um passo chamado Tindervagen. É uma região, daí é só uma pista, e essa é uma coisa que o pessoal fica, mas como é que é? É só uma faixa de rolagem com 2 sentidos. Como é que faz se vem carro do outro lado? A cada 200, 300 metros tem um pequeno um acostamentozinho para os carros poderem entrar ali assim, ou seja,
Se eu estou mais perto dessa área de recuo, eu tenho que entrar. Porque se eu continuo, eu vou ter que sair lá na frente, em algum lugar, e nessa região, o fora do asfalto é muito fofo e você pode atolar fácil. Moto não é problema, mas os carros de apoio que a gente tem são problema, então a gente tem que estar cuidando disso aí. Daí a gente chega em Oslo. Oslo é uma cidade cosmopolitana maravilhosa, linda. A gente fica 2 dias, a gente faz um passeio de hop-on, hop-off, curte a cidade. O nosso hotel está na beira de uma marina famosíssima, fantásticos restaurantes, gente bonita, bem vestida. É um lugar assim muito legal. E tudo de caminhada, né? Não depende nem usar as motos nice. E daí, 2 dias depois, a gente roda pela Suécia, sai da Noruega e entra na Suécia, pela costa oeste da Suécia, margeando esse Golfo não é Golfo do México, esse Golfo do Mar do Norte, até o extremo sul, onde daí a gente vai atravessar uma ponte impronunciável, o nome da ponte. Mas ela é uma ponte muito famosa, ela tem 12 quilômetros de extensão. Não é a ponte que tem 12 quilômetros, o conjunto, porque uma parte é ponte, são 8 quilômetros de ponte, e essa ponte, ela termina numa ilha que eles chamam, é uma man-made island, é uma ilha feita pelo homem para receber a ponta, uma das extremidades da ponte, e daí você entra num túnel. Então a travessia é um conjunto de ponte e túnel, é uma engenharia fantástica. E daí você sai em Copenhague, já na Dinamarca. Copenhague você fica 2 dias para curtir a cidade, que é belíssima. Ela disputa com Amsterdã, que é considerada a number one friendly, né, para bicicleta, é a mais orientada para atender o ciclista e ciclovias. Copenhague compete com ela nesse sentido, então tem muita ciclovia, tem sinaleiro para ciclista, então, e é linda. E daí a gente faz um city tour, conhece, e daí o último dia é voltando da Dinamarca, mais um ferry boat para a gente voltar para Hamburgo, na Alemanha, e retornar nossas motos e voltar para casa. Belíssima opção de viagem, mais uma imperdível. Perguntarem qual viagem escolher de 2 viagens, Canadá ou Noruega. As 2 viagens são lindas, cada uma com a sua particularidade. Por exemplo, o Tour do Canadá. Você roda em torno de 1.400 quilômetros, são dias onde você tem são estradas um pouco mais retas, vão ter algumas curvas, mas você é mais tranquilo fazer a pilotagem. O Tour da Noruega, você também tem alguns trechos de reta, mas a maior parte do tempo você está contornando fiordes com várias curvas. O visual é tão lindo que às vezes a gente tem que diminuir o nosso ritmo de pilotagem para que você possa curtir a tua viagem. E o Tour da Noruega tem uma quilometragem, é mais do que o dobro, são 3.400 quilômetros pilotando, e nós temos vários dias pilota, roda. Um dia longo, os nossos dias de pilotagem são longos, mas por conta da beleza das estradas que a gente tem que daí diminuir um pouquinho a nossa tocada. Bora rodar nas 2, moçada.